Bem-vindo ao Diálogos, Pense e Proteste. Eu sou o Deco, eu sou um estudante de administração pública e esse aqui é mais um vídeo que a gente está fazendo sobre eleições com o intuito de te ajudar a criar uma mente mais crítica para poder analisar e comparar propostas num período eleitoral. Aqui no canal a gente já fez um vídeo falando sobre as propostas de saúde do atual prefeito da cidade de São Paulo, o Bruno Covas. E aqui a gente vai continuar analisando propostas agora do candidato da oposição, Guilherme Boulos, que está no segundo turno das eleições municipais de São Paulo. Se você não viu o vídeo anterior, eu recomendo que você vá lá e dê uma olhada rapidinho, que lá a gente explica alguns conceitos importantes para fazer uma análise técnica relacionada a propostas de saúde, como a questão da diferença entre a saúde preventiva, a saúde curativa. Antes de começar essa análise, eu queria fazer o mesmo convite para você que eu fiz no vídeo do Covas, que é deixar de lado os seus preconceitos, coisas que você já ouviu falar sobre o Boulos e sobre o PSOL. E aqui nesse vídeo a gente vai fazer uma análise principalmente do texto, então das propostas de governo que ele tem. A gente vive um período de polarização em que esses estereótipos muitas vezes impedem a gente de conversar de maneira racional acerca de propostas, e isso é muito prejudicial para o debate público. Não que o debate ideológico ele não seja legítimo, mas aqui nesse vídeo a nossa preocupação vai ser principalmente relacionado ao projeto de cidade, principalmente de saúde, que a gente entende que é uma das coisas mais importantes agora nesse período de pandemia. Deixando de enrolação, vamos ver o que a gente tem aqui então. Assim como no vídeo do Covas, eu vou começar pela prestação de contas do Guilherme Boulos aqui no site oficial do TSE. Então aqui a gente tem o Guilherme Boulos, cuja a ocupação atual é professor de ensino superior, e que recebeu em torno de 4 milhões para poder fazer sua própria campanha e já gastou um total de 3 milhões e 300 mil. Quando a gente olha para esse número de 4 milhões, comparando com os outros candidatos fortes dessa campanha, o Boulos está na média. E vale a pena lembrar que o Bruno Covas, que é o adversário dele, então o Boulos teve um gasto até agora 5 vezes menor. 70% desse valor veio do fundo partidário e 20% dele veio através de um financiamento coletivo. Então tem muitas pessoas que estão doando do próprio dinheiro para a campanha do Boulos. Aqui a gente também vê algumas doações grandes vindas de artistas famosos. E aqui a gente consegue ver uma diferença bem grande, tanto de quantas são essas verbas e também de onde elas vêm. Mas enfim, o vídeo não é sobre prestação de contas, vamos para as propostas. E a primeira análise que eu queria fazer é que quando a gente digita saúde dentro do programa do Guilherme Boulos, a gente vê a saúde espalhada por toda a carta. Então a carta vai entender que a saúde ela também abrange outros aspectos, como pessoas com deficiência, como esporte, como cultura, como política de combate às drogas. E acho que essa é uma visão bastante importante sobre saúde, que a saúde não é uma área isolada das demais realidades da sociedade. Eu acho que nisso a gente já tem um ponto bem positivo, que é uma visão mais ampla sobre saúde. Mas o nosso ponto aqui é analisar as propostas relacionadas diretamente à saúde, então vamos lá. A primeira coisa que a gente percebe dentro das propostas de saúde é que elas estão divididas em 5 tópicos. Então, combate à Covid-19, fortalecimento da atenção à saúde, saúde mental e população em situação de rua, questões administrativas relacionadas à saúde e formação de recursos humanos. Essa divisão em 5 partes, ela reforça aquilo que a gente disse anteriormente, de que saúde é uma coisa complexa e que precisa ser analisado de diferentes pontos de vista. E também outra coisa que a gente consegue ver é que existem muitos tópicos e que a gente não vai passar por todos eles, porque senão o vídeo ficaria muito extenso. Então eu decidi separar os pontos que me chamaram mais atenção positivamente e negativamente. E eu queria começar, na verdade, pela parte administrativa, que para mim acho que é um grande diferencial entre o Covas e o Boulos. Instituir distritos de saúde vinculados a subprefeituras que contenham unidades de referência, como hospitais gerais, prontos atendimentos. Aqui, o que está falando é uma forma de organização das redes de atenção de saúde. Então, São Paulo, que a gente comentou, é uma cidade de mais de 12 milhões de habitantes e é extremamente difícil de ser administrada. E para poder administrar essa cidade, ela foi dividida em 32 subprefeituras que vão ter responsabilidades diferentes de acordo com o seu território. Só para você ter uma ideia de como essas subprefeituras são importantes e complexas, a subprefeitura de Capela do Socorro, ela é responsável por 600 mil habitantes. Então, uma subprefeitura de São Paulo é maior do que as maiores cidades do país. E aqui, ainda que de forma superficial, o que está sendo dito é que essas subprefeituras, elas tenham unidades de referência, então que cada subprefeitura possa ter a sua estrutura de saúde interligada e ativa para poder atender a população. E acho que esse é um ponto extremamente importante quando a gente pensa sobre saúde, que é a organização do sistema.
Porque o hospital tem que saber falar com o ambulatório tem que falar com o centro de especialidades, que tem que saber falar com o departamento de saúde mental, entre outras coisas. Ainda nesse quesito administrativo, construir uma gestão popular do Sistema Único de Saúde por meio de conselhos distritais deliberativos. Então, como a gente falou, São Paulo é uma cidade muito grande e eu diria que é completamente impossível uma prefeitura por si só, através da máquina pública, conseguir fiscalizar tudo o que está acontecendo e atender todas as demandas da população. E essa tentativa de construir uma gestão popular do sistema de saúde é os próprios moradores que estão ali recebendo o tratamento do SUS, tornar eles também responsáveis para participarem dos seus próprios conselhos e assim também deliberarem quais vão ser as medidas a serem adotadas pelas subprefeituras para melhorar o seu sistema de saúde. Então, por exemplo, a região de Parelheiros tem demandas diferentes da região do Campo Limpo. Então, se uma subprefeitura precisa da contratação de mais psicólogos e outra precisa de mais nutricionistas, esses conselhos deliberativos que representam a população vão estar expondo as suas demandas, encaminhando elas para o poder público e o poder público vai estar tomando as medidas necessárias. Afinal, os moradores são as pessoas que mais entendem da realidade e das necessidades dos seus bairros. Esses dois pontos também acho que é interessante dizer que eles não são coisas inovadoras. Então, se você pegar as diretrizes do SUS, eles já falam sobre descentralização e incluir a população na tomada de decisão pública. Então, basicamente, esses dois tópicos, eles falam sobre fazer o SUS funcionar. Por último, dessa questão administrativa, outro ponto que me chamou a atenção foi esse daqui. Revisão de contratos lesivos ao patrimônio público que geram desassistência à população. A questão da privatização é um assunto bem extenso e que gera muita polêmica, mas eu acredito que, independente se você for a favor ou contra, o ponto que é mega importante é isso aqui: revisão de contratos lesivos e fiscalização. Em qualquer acordo é necessário que os termos sejam justos e que ambos os lados saiam ganhando e que não haja nenhum superfaturamento e nenhum tipo de abuso de nenhuma das partes. Existe um caso atual do governador do Rio de Janeiro que ele está sofrendo um processo de impeachment por conta da falta de transparência em contratos com a iniciativa privada, por conta de um superfaturamento das compras e tudo mais. E dentro de São Paulo, independente da situação, ampliar a fiscalização e revisar o contrato é uma coisa sempre importante e que deve ser constantemente feita. E quando a gente vai agora para as medidas de saúde de forma mais efetiva, aqui começam algumas críticas. Garantir exames e procedimentos feitos no máximo até um mês. Universalizar o atendimento odontológico. Garantir distribuição ininterrupta de medicamentos. Acho que aqui a gente tem que entender que essas coisas não são propostas, são metas. E também, assim como comentei do Covas, eu sinto falta dessas metas, do como tudo isso vai ser atingido. Eu acho que sim, quando a gente olhar para a parte administrativa, muitas das ações que a gente comentou, elas ajudam muito a poder cumprir com essas metas, mas aqui nessas propostas de saúde que a gente lê agora, são coisas que ainda ficam um pouco largadas. Faria sentido colocar um pouco mais de detalhes, tanto sobre como fazer essas coisas e como está a situação atual. Aqui a gente também tem um ponto interessante que é reabrir hospitais fechados. E cita o nome desses hospitais. E de um ponto de vista tanto econômico quanto de retorno rápido para a população, é uma coisa que faz muito sentido. Esse é um ponto que eu não vou comentar muito, mas acho que é interessante a gente ver que existem propostas para a saúde relacionadas a populações específicas. Então, questão de saúde mental e também da população em situação de rua. Quando ele fala desses centros de referência em saúde do trabalhador e sobre centros especializados de reabilitação, parece que ele está falando de coisas muito específicas que estão relacionadas a acidentes de trabalho e também a reabilitação física. Então, são atendimentos mais específicos relacionados à fisioterapia, terapia ocupacional. E sim, são coisas específicas, mas que ao mesmo tempo fazem muita diferença, porque quem não tem acesso a esses serviços sente a falta deles. Para finalizar, eu queria mostrar um ponto que eu acho bastante negativo dessa carta, que até agora eu não entendi muito bem o que ele está fazendo aqui, que é esse para a formação de recursos humanos. Então, construir uma faculdade de medicina municipal para a formação de médicos oriundos da periferia. Essa é uma proposta que eu bato o olho e as minhas primeiras impressões são bem ruins. Primeiro, porque construir uma faculdade de medicina é uma coisa muito complexa e que requer muito investimento. Segundo ponto é que o retorno disso é a longuíssimo prazo. Se construir uma faculdade de medicina é uma coisa que já demora, um médico se formar é uma coisa que também já vai demorar mais 6 anos pelo menos. E o terceiro ponto é que se tem uma coisa que existe bastante dentro da cidade de São Paulo, são faculdades de medicina. Então aqui talvez valeria a pena pensar sobre
o financiamento de bolsas e de parcerias com faculdades de medicinas privadas, que isso provavelmente sai muito mais barato do que construir uma faculdade do zero e tem um retorno muito mais rápido para a população. E também para garantir profissionais atuando nas regiões são incentivos para que médicos nessas regiões tenham benefícios. Então, para fechar, alguns pontos dessa análise. O primeiro ponto, eu acho que é positivo ver que a saúde ela está espalhada em vários assuntos, em educação, em esporte, em cultura, em lazer, e também que ela se estende para questões específicas, como saúde mental, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência e outros aspectos. Acho que a saúde aqui ela ganha a intersetorialidade que ela merece. Segundo ponto, apesar de superficiais, eu acho que existem metas claras sobre a questão de reabrir hospitais e garantir distribuição de medicamentos e outras questões que são importantes dentro do sistema de prevenção e promoção de saúde. Terceiro ponto que eu acho que é bastante importante, que é o fortalecimento da administração e a participação popular, porque isso é uma coisa que é mega importante para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que ajuda muito a garantir que os recursos certos cheguem para os espaços certos. Isso é muito importante. E um quarto ponto que me pediram para comentar no Instagram, e acho que é bem interessante, que é a questão orçamentária. Porque quando a gente lê todas as propostas, uma pergunta que fica na nossa cabeça é: isso é viável? E eu vou ser 100% sincero e vou falar que eu não sei. Não tenho informação suficiente em economia ou em administração para poder fazer uma análise orçamentária de todas as propostas, mas o que eu posso dizer de uma maneira bastante leiga. Eu não sei se é viável, mas se o programa do Boulos não for viável, o do Covas também não vai ser. Então, por exemplo, o Covas comentou sobre 8 novos hospitais e 50 novas unidades de saúde. Além de um outro ponto que ele comenta, que é sobre 465 mil tablets para os alunos do ensino fundamental. A minha visão é que existe uma diferença de prioridades. O Covas, que a gente comentou bastante no vídeo anterior, é bastante focado em equipamentos, em compras. Quando eu leio as propostas do Boulos, o que me parece é que existe muito mais foco nos serviços públicos. Eu acredito que seja uma realocação de recursos, tirando a questão da faculdade de medicina, que eu acho que é meio fora do orçamento mesmo. Então é isso, espero que você tenha gostado. Reforço o convite para você assistir o vídeo do Covas, você comparar as propostas. Provavelmente vai rolar mais um vídeo desses para falar sobre educação. E se você gostou ou discordou dessa análise, comenta aí. Esse canal é um espaço para a gente poder debater sobre política de uma maneira equilibrada e com respeito ao próximo. Curte esse vídeo, de verdade, eles estão dando muito trabalho para fazer. E lembre-se, não tem resposta fácil para questões complexas.